Contrair e pulsar. Duas coisas diferentes, mas sem as quais nós não podemos viver de forma plena. Vamos aprender neste episódio como contrair o seu abdômen, como fazer uso desse importante instrumento que veio de fábrica, como eu costumo dizer, para proteger a nossa coluna lombar, a nossa coluna vertebral. Eu vou explicar como isso funciona e por que isso funciona. E também neste episódio vamos aprender a sentir a nossa frequência cardíaca, para assim monitorarmos a intensidade do esforço quando começarmos as aulas completas. Então já permaneça comigo, já se posicione para fazer de forma prática, para experimentar todos os segredos que eu vou te ensinar neste episódio. Ainda neste episódio também veremos como as pessoas que estão vinculadas ao Águia Plano de Voo e Academia Online vão fazer para monitorar os seus dados a partir do seu ID, do seu crachá virtual. Assim vocês saberão como poderíamos tornar os exercícios mais individualizados, mais personalizados para o seu melhor aproveitamento. Começamos então com a contração do abdômen. Muitas pessoas pensam que para contrair o abdômen precisa encolher a barriga. Isso nós já vimos nos episódios anteriores. E também vimos que todo músculo, quando ele se contrai, ou seja, quando ele aciona, as suas fibras musculares se encurtam e ele levanta, ou seja, ele vai ficar mais altinho, ele vai ficar mais enrijecido. Nós conseguimos sentir. Então é uma coisa que você precisa aprimorar, a sua percepção do corpo, o seu autoconhecimento e a consciência corporal. Isso vem com muitas pessoas através das experiências anteriores do exercício, da atividade física, do esporte. Porém, nem todas as pessoas tiveram um repertório rico de experiências motoras antes e agora já se encontram sem noção de como praticar essa contração. Vou demonstrar como normalmente as pessoas fazem. Vou virar aqui de lado para você observar. Elas geralmente encolhem a barriga e aí não dá para respirar, aí eu não consigo sustentar essa manobra há muito tempo e logo eu relaxo, solto tudo. Quando eu encolho a barriga, eu estou levando as paredes do meu abdômen para trás, levando o meu umbigo para trás, porém de forma a alongar as fibras musculares, distanciar as fibras musculares. Então até é possível que eu perceba que ficou mais mole o abdômen, ficou mais mole a musculatura. E o meu diafragma também vai estar envolvido nessa movimentação. Quando eu preciso contrair o abdômen, eu faço a manobra ao contrário. Eu contraio e enrijeço e formo uma parede protetora. Essa parede protetora, ela vai ficar mais durinha e ela vai ficar mais perceptível ao toque. Põe as mãos então no seu abdômen, procure sentir a diferença entre encolher, pode encolher, faça comigo, e contrair. Quando eu contraio, eu posso continuar falando, posso continuar respirando e a minha musculatura está
tonificada, está contraída. Quando eu contraio, eu aciono uma importante ferramenta, que é como se fosse aquele cinto. Sabe quando, às vezes, o médico pós-cirúrgico precisa, no momento pós-cirúrgico, te pedir para usar uma cinta protetora? Então, a musculatura representa essa cinta, só que ela é fisiológica, ela é do nosso corpo. A gente precisa usar essa ferramenta no nosso dia a dia. Estou ali fazendo qualquer tarefa em casa, ou sentada ao computador, ou quando eu vou pegar algum objeto do chão, eu preciso manter a musculatura rígida, a musculatura contraída. O meu cérebro precisa se acostumar com essa ideia e se acostumar com a sensação de proteção que a coluna traz. O que causa essa proteção? Quando nós contraímos esse abdômen, quando nós contraímos e criamos essa cinta protetora, internamente, na nossa cavidade abdominal, acontece um aumento de pressão, mas não uma pressão ligada ao coração como nós imaginamos, uma pressão mecânica que vai gerar um efeito de tração nas nossas vértebras lombares. Ou seja, nós vamos diminuir a magnitude da compressão que as nossas vértebras lombares sofrem pela ação da gravidade, pelo centro de massa, pelas alavancas que o nosso corpo produzem. Essa ação compressiva é que vai causando degeneração, desgaste ao longo das décadas de vida. Chegando lá na frente, nós teremos o acúmulo dessa sobrecarga e também relacionado a fortalecimento ou a falta de fortalecimento dessa cinta, desse abdômen. Quanto menos preparado, quanto menos forte, mais vulnerável a nossa coluna fica a todas as ações do dia a dia. Portanto, é importante que vocês aprendam a contrair. Como eu posso contrair? Eu posso contrair, aprender usando alguma dos truques, dos atalhos que o nosso corpo tem para fazer a contração quando necessário. Por exemplo, tem algumas situações que a musculatura do abdômen contrai de forma involuntária. Quando eu tuço, quando eu espirro, quando eu morro de rir, quando eu vou vomitar. Nessas situações ocorre a contração espontânea. E nessa contração espontânea, eu tenho uma dica que pode ensinar o meu cérebro, por isso eu chamo de atalho, ensinar o seu cérebro como é que faz. E assim você vai se aproximando dessa consciência corporal. Contraia, se você não conseguir contrair ou não tiver certeza que está contraindo, tussa. Nós falamos isso em episódios anteriores. Quando eu tuço, eu enrijeço. E essas socadinhas, essa contração que acontece ao tossir, ela pode me ajudar, pode me ensinar a contrair de forma voluntária, sem que eu precise rir, tossir, espirrar, nada disso. Então, contraia e relaxe. Faça esse exercício envolvendo a musculatura do abdômen várias vezes. Contraia e relaxa, contraia e relaxa, contraia e relaxa. Muito bem, agora nós vamos pensar na nossa pulsação, na nossa frequência cardíaca. Ao realizarmos o exercício aeróbio, nós precisaremos monitorar a intensidade. Não basta apenas a gente sair andando, a gente fazer um exercício rítmico, cíclico, se nós não controlarmos a intensidade desse esforço. Todo esforço ele tem um ótimo, um ideal, ele precisa gerar uma modificação no seu organismo. Se o esforço for muito leve para você, para o seu condicionamento, então é mais difícil, é quase impossível que você tenha o resultado esperado. Quando o esforço é exacerbado, é exagerado, você está se submetendo a um risco, principalmente ao risco cardiorrespiratório, cardiovascular. Então, portanto, é importante que você faça o controle, o automonitoramento. Se você tem um dispositivo como um polar, um frequencímetro, um oxímetro, que te dê, ou um relógio desses inteligentes que te dão a frequência cardíaca, seria ideal. Então ali você já tem como olhar diretamente quanto está a sua frequência cardíaca em 1 minuto. Agora, se você não dispõe desses recursos, você vai precisar monitorar. Independente de você ter qualquer equipamento,
é importante que você conheça o seu corpo e que seja capaz de monitorar caso falhe o seu equipamento, caso você não esteja com ele no momento de se exercitar, às vezes você esqueceu, está em outro local, e aí você não pode ficar na dependência destes dispositivos. É importante que você conheça e consiga se controlar. Bom, primeiro passo é você saber o que procurar no corpo. Tem pessoas que elas sentem a frequência, a gente percebe, a frequência está clara, forte, e a pessoa está dizendo que não está sentindo, que ela não está sentindo. Isso significa que ela está sentindo, porém ela não tem a consciência do que ela tem que sentir. É como se ela estivesse procurando qualquer outra coisa, menos aquele pulsar do coração, certo? O coração, quando bate, ele vai fazer dois movimentos, a sístole e a diástole. Só que nesses momentos, o que nós sentimos mesmo é um pulinho, é uma batida que a gente às vezes, até dependendo da situação, consegue perceber sem pôr a mão em lugar nenhum. Tem horas que a gente sente o coração bater só de prestar atenção nele, quando ele está acelerado, quando ele bate mais forte. Sabem do que eu estou falando, não é? Mas no exercício é importante que eu consiga perceber melhor. E como eu faço isso? Em geral, a maior parte das pessoas sente com mais facilidade nas artérias carótidas. Então, nessa região aqui do pescoço, aonde ficam as artérias carótidas? Pelo amor de Deus, já vi muita gente procurar aqui atrás do pescoço, procurar atrás da orelha. Não, as artérias carótidas, elas passam muito perto do famoso pomo de Adão, do nosso gogó. Tanto que, quando a gente fala e põe os dedos bem pertinho da garganta, a gente sente a vibração das pregas vocais. Eu costumo pedir para as pessoas colocarem a mão aqui, pode colocar também, e faça um ruído, ou fale alguma coisa, ou cante uma canção, porque aí você vai perceber a vibração. Agora pare de falar ou pare de cantar, não faça mais ruídos e apenas com 2 dedos, o indicador e o médio. Cris, por que 2? Porque vai aumentar a área de contato entre os seus dedos e a sua carótida. Quanto maior essa área, mais sensibilidade, mais facilidade você vai ter para perceber. Outra coisa importante, por que esses 2 dedos e não o polegar, que é mais gordinho, que é maior? O polegar, ele tem uma artéria que passa bem por aqui, que vem da artéria radial, e ele é uma região que tem geralmente uma pulsação própria e pode te confundir na hora de pegar a pulsação. Então, de uma forma geral, para padronizar, acostume-se a usar o indicador e o médio, encoste esses 2 dedos, não precisa apertar, mas encoste esses 2 dedos. Outra coisa importante é a posição do seu pescoço. Repare só, não deixe o pescoço para trás, não deixe o queixo para baixo. Você precisa deixar o seu rosto numa linha reta, numa linha neutra. Por quê? Se você sobe muito ou se você desce, você está modificando a estrutura dos músculos e isso pode atrapalhar na hora de sentir a pulsação na artéria. Então, posicione os dedos perto do pomo de Adão e fique em silêncio, preste atenção. Observe se você sente o pulsar repetitivo e ritmado do seu coração. Importante observar o ritmo. O ritmo não é como nós pensamos. Você pode imaginar os segundos correndo. 1, 2, 3, ou mais devagar. 1, 2, 3, ou rápido. 1, 2, 3, 4. E esse ritmo pode não ter nada a ver com o ritmo que o seu coração está batendo. Esse ritmo do seu coração, ele é soberano. Não é porque você pensou mais devagar ou pensou em segundos que o seu coração está batendo naquele mesmo ritmo. É por isso que é muito importante que você crie uma sensibilidade para contar os batimentos que você sente, como se fosse um compasso ali marcando e você vai repetir e repetir 1, 2, 3, depois que sentiu o pulsar, certo? Então aprenda a observar o ritmo do seu coração.
inclusive para observar se há algum engasgo nesse ritmo. Às vezes, quando as pessoas estão tendo um processo de arritmia, acontece uma falhazinha, ou seja, tá lá na batucada, tá lá no ritmo, tum tum, tum tum, de repente faz tum, dá uma parada e volta, tum tum, tum, algumas pausas. Isso acontece na música, gente, no coração. Essas pausas precisam ser investigadas com um cardiologista. Não adianta fugir. Por incrível que pareça, as pessoas com 60 anos mais geralmente não passam no cardiologista uma vez ao ano. E é muito importante ser consultar com esse especialista, mesmo que você não tenha nenhuma doença, porque você precisa verificar se está tudo bem com o seu coração, certo? Então, cuidado, há muitas pessoas com arritmias que precisariam ser acompanhadas e tratadas e que não têm nem ideia de que estão tendo esse problema, porque a única maneira delas perceberem, no caso, seria através dessas pausas na frequência cardíaca. E isso também o dispositivo Polar não vai te dar. Por isso também é importante você perceber e sentir. Então, observe se tem ritmo. Se tem pausas com frequência, busque acompanhamento de um cardiologista o mais breve possível. E aí, depois que eu consegui perceber, depois que eu consegui sentir, depois que eu percebi o que eu consegui conciliar o meu contar ao meu sentir, ou seja, eu estou contando exatamente aquilo que estou sentindo, aí sim eu vou começar a marcar um tempo para ensaiar. É uma prática. Vou começar a marcar um tempo para praticar e me aperfeiçoar nessa contagem. Posso olhar um cronômetro no celular, um cronômetro ou seguir do meu ponteiro no relógio para marcar, por exemplo, 15 segundos. E vou começar a contar nesses 15 segundos. Nas nossas aulas, eu vou dar esse tempo, ou a professora Andressa vai dar esse tempo, e você só vai precisar contar. São 2 comandos que é preciso seguir. Atenção, localize a frequência. Esse primeiro comando serve para que você pare o que está fazendo, use os 2 dedos para sentir o pulsar do coração e vai aguardar o segundo comando. O segundo comando é conte ou contem. Ou seja, quando ouvir conte, é que você vai começar a contar quantos pulinhos o seu coração deu naquele tempo até que a gente diga ok, deu. Ou seja, nós marcamos 15 segundos no relógio, no cronômetro, você, a partir do conte, começa a contar, mas tem um detalhe. Como nós vamos transformar depois isso em 1 minuto, então tem uma margem de erro. Comece a contar a partir do 0. Primeiro pulinho depois do conte, 0, 1, 2 e assim vai obedecendo ao ritmo. Quando a gente se exercita, é normal que o coração, é até importante e esperado que o coração acelere. E quanto mais rápido, às vezes, mais difícil de acompanhar com a mente essa contagem. O pensamento tem que ser rápido também. É por isso que é um processo de treinamento. Você vai se acostumando até que chega uma hora que você encontrou a sua estratégia para não perder as batidas do seu coração durante aqueles 15 segundos. Treine, treine e treine. Comece agora, comece hoje e vá fazendo esse treinamento até que quando chegar a hora H, chegar a hora de executar, você já vai estar craque para controlar a sua frequência cardíaca. Cris, mas o que eu vou fazer com toda essa informação? Eu vou explicar. Agora vem a última parte desse episódio. Nós vamos monitorar cada pessoa que está vinculada à academia online ou ao Águia Plano de Voo no grupo do WhatsApp. Se você não está, pergunte aí nos comentários ou mande uma mensagem para saber como você pode participar. Geralmente nos nossos episódios, na descrição dos nossos episódios, tem um link com mais informações para você saber como fazer parte desse grupo que é monitorado. Esse grupo monitorado, ele vai te oferecer um ID, que é um crachá digital. Nesse crachá digital, você vai ter todas as informações que você vai precisar utilizar
para controlar o seu exercício, o seu movimento durante o dia, durante a aula, e também contém uma faixa, uma zona-alvo de frequência cardíaca para o treinamento aeróbio. Essa zona-alvo, ela tem um mínimo e um máximo, ou seja, você deve permanecer com essa frequência entre essa mínima e essa máxima durante as atividades aeróbias. Esse mínimo e máximo é calculado para você, com uma fórmula prevista para a sua idade. Considera a sua idade, considera a sua frequência cardíaca de repouso, considera se você tem ou não alguma cardiopatia ou hipertensão. Tudo isso é considerado para que a gente faça o seu cálculo. É personalizado, é individual e é por isso que esse é um grupo seleto, um grupo de pessoas que são monitoradas. E, mais uma vez, se você não está nesse grupo, pergunte para saber como faz para entrar nesse grupo, ok? Bom, além dessa frequência cardíaca que você vai medir e vai ver se você está dentro do seu alvo de treinamento cardiorrespiratório, você também tem algumas outras informações, são códigos. Códigos são formas redondas ou em triângulo, coloridos, e dependendo das formas e das cores que você tem nesse seu ID, nessa sua identificação digital, você vai precisar tomar certos cuidados com algumas posturas, com alguns exercícios. Então, nós vamos falar, olha, as pessoas que têm, por exemplo, a bolinha verde no seu crachá digital vão fazer esta variação, vão tomar este cuidado. E aí você olha, se você tem, vai saber que aquela informação é para você. Então, siga de acordo com as nossas instruções e orientações. Assim, você vai estar fazendo um exercício muito mais seguro, mesmo a partir de casa, e fazendo uma autogestão da atividade física. Nada mais importante do que você estar à frente do controle do seu próprio corpo e da sua própria saúde, executando e aprendendo a fazer aquilo que realmente é compatível e que possa contribuir melhor com a sua melhora, o seu treinamento, a sua saúde. Dentro de todas essas informações que a gente passou nesse episódio, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, a necessidade de algum questionamento, escreva para a gente nos comentários. Nós estamos de olho para levar a você a melhor oportunidade para se cuidar a partir da sua casa. Faça as suas atividades conforme a pandemia vai cedendo, conforme a vacina vai chegando. Faça as suas atividades em grupo, saia da sua casa para fazer aquilo que precisa, com todo cuidado, porém, não deixe que o seu lar seja apenas um local onde você vai se alimentar de qualquer jeito, dormir, assistir televisão. Faça do seu lar uma fonte, um quartel-general para que você se refaça e cuide da sua saúde, que é o seu bem maior. Um abraço de águia e a gente se vê no próximo episódio.